Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre quatro parábolas de Jesus que eu quero falar aqui. A primeira delas que a gente vai falar é sobre Lucas 10, verso 25, que é a parábola do bom samaritano, chamada de a parábola do bom samaritano. Onde o primeiro verso tem uma conotação, uma afirmação que nos chama bastante atenção. Diz assim: e levantando-se um doutor da lei, querendo tentar Jesus, ele perguntou dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai aproveitar a situação e ele vai ensinar não somente aquele homem que não queria aprender, mas ele vai ensinar muitas pessoas que queriam aprender, inclusive nós. Ele vai contar a parábola do samaritano. Ele vai dizer que descia um homem de Jerusalém. E esse homem caiu na mão do espancador, salteador. Tirou tudo o que ele tinha, espancou e deixou ele meio morto à beira do caminho. Quantas vezes nós descemos de Jerusalém? Né? Por muitos motivos. O texto não diz qual o motivo que aquele homem desceu. Se nós formos às parábolas do capítulo 15, onde Jesus ele fala da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Talvez ele saísse porque ele viu do lado de fora um alimento mais chamativo, o pasto mais verdejante, não sei. Talvez ele não viu nada, ele foi perdido, ele foi cancelado, e então ele tomou a decisão do filho pródigo, talvez, dá-me o que eu tenho, e ele foi embora. Nós vivemos a época de cancelamentos na igreja, na sociedade, e as pessoas são esquecidas, né? E este homem aqui, no meio do caminho, ele entrou numa situação que impediu ele de continuar descendo, porque ele foi espancado. O agressor fez muito mal àquele homem, mas também fez bem, porque ele não continuou a descer. Ele sentiu a dor que era consequência da sua decisão. Ele sentiu a queda que era consequência da sua decisão. Ele sentiu a rejeição que era consequência da sua decisão. Mas isso não justifica as pessoas que as fizeram. Aí Jesus fala do sacerdote que desceu e passou de largo. Jesus não estava justificando a atitude do sacerdote. Aconteceu assim, mas não era para ser assim. Também veio o levita. Fez do mesmo jeito. Jesus não está justificando, dizendo que tem que ser assim. Mas ele está mostrando uma realidade. E é essa a nossa realidade. E é essa a nossa realidade. Os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, grande parte da mídia, grande parte da elite religiosa fogem daqueles que podem lhe causar algum problema pelo fato deles ajudarem essas pessoas.
Essa é a realidade. Essa é uma verdade. Mas não é a justificativa, não é o que Jesus aprova. Talvez o samaritano que não tinha nada a perder, o samaritano não tinha nada a perder e ele se dispôs a ajudar. Porque quando a gente não tem nada para arriscar, é mais fácil. Só que o samaritano tinha sim. Ele tinha a mesma coisa que o sacerdote e a mesma coisa que o levita. É porque nós sempre olhamos diferente. No reino de Deus, são todos iguais. E a Santa Ceia mostra muito bem isso, né? O cálice e o pão do mesmo jeito para todos. Ninguém quer ajudar porque é um preço a pagar. Mas é necessário que alguém assuma a responsabilidade de pagar esse preço. É necessário a capacidade para descer também do animal, né? Da posição, se colocar ao lado daquele que foi espancado para poder ajudá-lo. A disposição para pagar com o dinheiro que tem, depois de gastar o óleo que tem, e a disposição para pagar mais, se for necessário. É claro que se aplica a Jesus de maneira literal essa parábola, mas ele também estava ensinando. E é bom a gente aprender.